chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Esta manhã, mais uma vez, volto a rezar e a pedir tua luz. Querido irmão, querida irmã, salve Maria. No amanhecer desta sexta-feira, dia 12 de novembro de 2022, sob a intercessão de São Josafá, bispo e mártir, iniciamos nosso momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No amor de Cristo que nos reúne, ouçamos o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nesse evangelho de hoje, ele nos diz que é necessário orar sempre, sem nunca se cansar. A parábola evangélica que há pouco ouvimos, ela contém um ensinamento importante: a necessidade de orar sempre. Portanto, não se trata de rezar às vezes. Não se trata de me dirigir a Deus apenas quando eu tenho vontade. É preciso orar sempre sem se cansar. E aí Jesus nos ensina essa grande importância, nos mostrando a parábola da viúva e do juiz. O juiz é uma personalidade poderosa. Como bem sabemos, são chamados a emitir sentenças com base na lei. E no tempo de Jesus não é diferente. No tempo de Jesus, as sentenças eram distribuídas com base na lei de Moisés. Por isso que a tradição bíblica recomendava que os juízes fossem pessoas tementes a Deus, dignas de fé, imparciais e, sobretudo, incorruptíveis. Ao contrário, este juiz que ouvimos no Evangelho, ele não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Era um juiz iníquo, sem escrúpulos, que não tinha em consideração a lei, mas fazia o que queria. Isso, claro, segundo seus próprios interesses. E vimos uma viúva que vai ter com ele para obter justiça. As viúvas, juntamente com os órfãos e com os estrangeiros, eram categorias mais frágeis da sociedade. Os direitos que lhes eram assegurados pela lei podiam ser espinhazados com facilidade, porque, dado que eram pessoas sós e indefesas, dificilmente podiam fazer-se valer. Uma pobre viúva ali sozinha, com certeza ninguém a defenderia. Podiam ignorá-la sem lhe fazer justiça. Do mesmo modo, também o órfão, o estrangeiro, o migrante. Naquela época, esta problemática era muito acentuada. Diante da indiferença do juiz, a viúva recorre à sua única arma, que era justamente continuar insistentemente a importuná-lo.
apresentando-lhe o seu pedido de justiça. E é precisamente com esta perseverança que ela vai alcançar a sua finalidade. Com efeito, numa certa altura, o juiz atende-a, mas não porque é impelido pela misericórdia, tampouco porque a consciência lhe impõe. Ele simplesmente vai admitir. Dado que esta viúva o importuna, então far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Foi o que ouvimos no Evangelho. Desta parábola, meu irmão e minha irmã, Jesus ele aure uma dupla conclusão. Se a viúva conseguiu convencer o juiz desonesto com seus pedidos insistentes, tanto mais Deus, que é Pai bom e justo, fará justiça aos seus escolhidos que clamam por Ele dia e noite. E além disso, não os fará esperar muito, mas agirá imediatamente. Por isso é que Jesus exorta a rezar sem se cansar. Todos nós sentimos momentos de cansaço, de desânimo, sobretudo quando nossa oração parece ineficaz. Mas Jesus tranquiliza-nos. Diversamente do juiz desonesto, Deus atende os seus filhos de modo imediato, embora isto não signifique que eu faça segundo os tempos e modos que nós gostaríamos, conforme inclusive com a nossa vontade. A oração, ela não é uma varinha mágica. Não podemos olhar a oração justamente como uma forma de obtermos os nossos desejos da noite para o dia, ou até mesmo que Deus faça o que nós queremos. A oração, diferente da varinha mágica, ela ajuda a conservar a fé em Deus. Ela ajuda a confiar em Deus até quando não compreendemos a sua vontade. Nisto o próprio Jesus, que rezava muito, serve-nos de exemplo. Se nós recorrermos à carta aos Hebreus, nós vamos perceber que nos recorda nos dias de sua vida mortal que ele dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas àquele que o podia salvar da morte e foi atendido pela sua piedade. À primeira vista, meu irmão e minha irmã, esta afirmação parece improvável porque Jesus morreu na cruz. E, no entanto, a carta aos Hebreus ela não se engana. Deus salvou verdadeiramente Jesus da morte, vencendo-a com a vitória completa. Mas o caminho que teve de percorrer para alcançar passou através da morte. A referência à súplica que Deus atendeu remete à oração de Jesus, tomada pela angústia incumbente. Jesus ele reza ao Pai para que o livre do cálice amargo da paixão. Mas a sua prece ela está permeada de confiança no Pai e ele entrega-se incondicionalmente à sua vontade. Contudo, diz Jesus, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. O objeto da oração passa para um segundo plano. O que importa antes de tudo é a relação com o Pai. Eis o que faz a oração. Ela é capaz de transformar o desejo, modelando-o segundo a vontade de Deus, qualquer que seja ela, porque quem ora aspira em primeiro lugar à união com Deus, que é amor misericordioso. E a parábola ela conclui-se com uma pergunta. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? E com esta interrogação, estamos todos alertados. Nos é dirigido neste dia esta pergunta. E ao mesmo tempo o convite para que nós não desistamos da oração, mesmo que achemos que não estamos sendo correspondidos. É a prece que preserva a fé, pois sem ela a fé vacila. Peçamos, portanto, ao Senhor, meu irmão, minha irmã, uma fé que se faz oração incessante, uma fé que se faz oração perseverante, assim como da viúva da parábola, uma fé que se alimenta do desejo da sua vinda. E na prece, nós experimentamos a compaixão de Deus, que com o Pai vem ao encontro dos seus filhos cheios de amor. E na prece, experimentamos a compaixão de Deus como um Pai que vem ao encontro dos seus filhos cheio de amor misericordioso. Eu vou percorrendo o caminho.
Façamos as orações do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chama pra me fazer feliz.